tinha que dar glória a Deus, aleluia, e falar que estava cheio, quase vomitando de tanto comer pão, que não dava nem para tapar o buraco do estômago. E ele nem demorou muito tempo, ele morreu em Moabe. E assim que ele morreu, seus filhos pegaram mulheres moabitas e casaram com elas. Eu falei assim, esse povo não conhecia a Bíblia, não conhecia a palavra. Sabe que não podia se misturar. Não podia, quem era de Belém de Judá não poderia casar com moabitas, não poderia. Era contra a lei de Deus. Quando o povo é separado, não pode se misturar. Mas eles casaram, o pai morreu. Eles foram lá, pegaram as mulheres, casaram. Graças a Deus não tiveram filho, né, irmão? Não tiveram filho naquela terra. Tanto que depois de um tempinho, morreram também os filhos de Noemi. E eu falei, Jesus, por que o livro não é Noemi, é Ruth? Porque a história aqui que a pessoa está contando, o homem pegou a história, ficou sabendo e relatou, mas não contou toda a história. Com certeza ele só passou por cima daquilo que ele ouviu e escreveu sobre a história de Noemi, né, e a história de Ruth, e acabou sendo o livro de Ruth em vez de livro de Noemi. Porque quem sofreu nessa história toda foi Noemi, não foi Ruth. E então os filhos dela também morreram. E ao morrer os filhos, ela escutou em Moabe que o Senhor havia visitado o seu povo com pão. Então o pão apareceu na casa do pão. O padeiro, aleluia, fez o pão de novo. Não tinha, mas começou a aparecer. E eu falei, Deus, eles ficaram 10 anos em Moabe, sem necessidade, irmão. A seca durava 6 meses. O que eles estavam fazendo 10 anos em Moabe? Era só, todo mundo sabe que a seca lá durava 6 meses, que era o tempo que entra o verão, e não chove, como não tem rio perto. Eles costumam mesmo a migrar para outros lugares, mas não para Moabe, né, irmão? Aí que nem Abraão migrou para o Egito, teve que mentir. Ficou com medo de nego matar ele por causa da esposa. Falou que era a irmã dele e era a esposa dele. Olha o problema que Abraão arrumou. Por que ele não foi para outra terra? Tinha que ir para o Egito? Olha como é que a gente arruma problema, irmão, porque a gente não pede direção. Porque a gente às vezes não ora. Porque a gente às vezes quer fazer as coisas porque a gente acha que somos autossuficientes. Então está na minha mão fazer, eu vou fazer e depois Deus vê. Não é assim que rola. Porque se eu aceitei a Jesus como Salvador, dei minha vida para Ele, tudo que é meu, tudo que eu tenho é dele. Então é Ele que vai dar a direção de como eu vou fazer. Meu dinheiro vem na minha mão, eu tiro o dízimo e o resto eu falei, aí Jesus, isso aqui eu faço o quê? Por onde eu começo a gastar? Porque a gente pensa logo no sapato, no vestido, numa saia, numa bolsa. Mas não é assim. Tem que ter, o administrador sabe como administrar. A gente queima tudo em 2 segundos. Mas o administrador, ele vai te dar a direção de como você fazer e o dinheiro vai render, os 90% vai render. Muitas pessoas hoje em dia, você pode procurar saber, maioria estão se embolando, estão às vezes fazendo coisas que não tem que ser feito por falta de oração, por falta de direção de Deus, por falta de perguntar a Deus, por falta de pedir ao Senhor uma direção do que fazer, de como fazer, de como realizar. E Emelec, ele destruiu a sua família. Ele destruiu a família dele levando para Moabe. Tirou a família dele da casa do pão para levar para os moabitas, para a terra de idólatra, para a terra de pessoas que não era para se misturar. E seus filhos se misturaram após a sua morte. 10 anos em Moabe, quando a seca durou 6 meses, irmão. É algo
para chegar em 4 dias. A terra da onde ele saiu do Egito até lá, 4 dias. 40 anos, irmão. Uma coisa que era tão simples, mas por causa do povo, porque além da gente não orar para pedir direção, a gente murmura demais. E eu estava vendo um pastor, ele escreveu um livro, ele falou que toda vez que a gente murmura, a gente está orando para o diabo. A nossa murmuração é a oração para Satanás, olha isso. Então, quando eu murmuro, que Deus não aceita a murmuração, porque se ele aceitasse, Israel estava bem no deserto. Não aceita. Então, quando eu murmuro, eu estou orando para o diabo, chamando o diabo para a minha vida. Estou chamando o diabo para resolver aquela situação que já está ruim, vai piorar mais ainda. A murmuração é isso, é a oração para o teu adversário. E quando a adversidade vem, e eu não peço direção ao Senhor e faço as coisas do meu jeito, eu estou na carne. E Deus não vai comigo na carne. Deus vai comigo quando eu estou em espírito. Porque o meu Deus não é carne. O meu Deus, ele é espírito. Não tem como misturar isso, irmão. Entenda. Se você quer algo da parte do Senhor, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, aleluia, para a sua vida financeira, esteja em espírito com Deus. Carne vai trazer murmuração e Satanás vai entrar e vai piorar mais ainda. Foi o que Emelec fez. Destruiu a sua casa. Destruiu a sua família, levando para Moabe. Levando para a terra dos Moabitas. Levando para um lugar, aleluia, que eu tenho certeza que o Senhor não mandaria ele para lá. Mandaria enviar ele para outro lugar onde haveria condições, aleluia, também para ele adquirir alguma coisa juntamente com a sua família. Mas o nosso Deus ainda assim, né, pela sua infinita misericórdia, aleluia, trouxe da terra de Moabe, a terra de destruição, uma menina para a casa do pão. Ruth saiu do meio dos moabitas, no meio da idolatria, de um lugar, louvado seja Deus, aleluia, que tinha até comida, tinha até fartura, tinha até rio para irrigar a terra, mas ela saiu de lá, entregou a sua vida para Deus, aleluia, porque ela falou para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Então ela entregou a sua vida para Deus, e ela saiu de Moabe, e foi para a casa do pão. Aquilo que foi destruição para Noemi e para sua família, foi bênção para a vida de Ruth. Foi alegria para a vida de Ruth. Foi prosperidade para a vida de Ruth. Aleluia. Foi, aleluia, algo maravilhoso para a vida de Ruth, quando ela entrou na genealogia de Jesus. Ela entrou. Bisavó de Davi. Olha que maravilha. De uma vida destruída, de uma vida de idolatria. Louvado seja Deus, foi uma jovem que foi abençoada na casa do pão. Foi abençoada, louvado seja Deus, onde o padeiro não deixa faltar. Porque foi isso que Davi falou. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer necessidade. Eu estava vindo da igreja uns dias, eu achei R$5 na rua, irmão, que felicidade. Quanto tempo que eu não acho uma grana? Hoje em dia é tudo Pix, né? A gente não acha dinheiro, né? Achei R$5. Falei, vou entrar na padaria, vou comprar um pãozinho. Aí o senhor, você não vai. Falei, como não vou? Achei R$5, é meu. Tem dono nenhum. A mulher olhou para minha cara assim, eu botei a saia em cima. Aí ela não vê. Quando ela passou, abaixei, catei os 5, rotei no bolso. Falei, vou na padaria comprar pão, senhor, você não vai. Dinheiro é teu? Falei, eu achei. Ele, não é teu, era de alguém. Então você vai botar no meu dízimo. Falei, tá.
Nem vou falar mais nada, né? Porque se eu falar que não vou botar, tá arriscado que eu tenho que sumir. Botei os 5 reais no dízimo. Falei, amém, não vou reclamar. Fiquei triste, né? Porque eu queria comer pão. Mas não pude. Tinha biscoito em casa, eu comi biscoito, né? Aí, quando foi 2 dias depois, achei 2 reais. Sambei. Falei, ai meu Deus, 2 reais. Peguei os 2 reais, eu tenho na bolsa. Senhor, você vai botar isso também no meu dízimo. Falei, só tá de brincadeira. Eu ia comprar 2 reais de pão. Não, você vai botar no meu dízimo, esses 2 reais. Falei, eu já botei os 5, ele, isso daí também, você achou, não é teu. Falei, tá bom. Fui lá, peguei os 7 reais, irmãos. Botei no dízimo. Até falei de testemunho lá na igreja, o povo ficou tudo rindo da minha cara. Eu falei, quando acontecer isso com vocês, eu quero ver. Ficar todo feliz. Ainda bem que não foi 100 reais, imagina. Se eu acho 100 reais, ele fala, não é teu, porque você achou. Bota no meu dízimo. Falei, eu ia arrancar meus cabelos. Mas eu botei 7 reais. Quem bota pouco, bota muito. Amém, irmão? Amém? Não. Porque eu tenho mania de arredondar. Eu faço isso assim. Às vezes eu vou dar meu dízimo, tá 27, eu boto 30, tá 50, eu boto 60. Nem sempre eu boto os 10. Eu boto sempre arredondado a mais, porque eu sei que Deus, ele abençoa. Não estou comprando meu Senhor, mas eu sei que Deus, ele multiplica, ele abençoa, ele não deixa faltar. Então, ali eu botei os 7 reais. Aí, quando foi domingo passado, eu achei 2 reais na rua, de novo. Aí eu fiquei com o ouvido fechado. Eu falei, não vai falar comigo agora. Aí o menino, Joana, tá achando 2 reais. Falei, cala a boca, porque da última vez que eu achei 2 reais, ele mandou botar no dízimo. Aí ele, foi verdade, né, Joana? Falei, não vou nem ouvir ele. Esses 2 aqui eu vou gastar. Escondi o dinheiro, não sei onde que tá, irmão. E os 2 reais? Eu guardei. Não ri não, gente, é sério. Isso é muito triste. Não me pergunte aonde eu coloquei os 2 reais, que eu não sei. Vou ter que botar no dízimo. O que eu vi. Vocês riem, gente, é sério, tá? Dá uma dor no coração, vocês não têm noção. Falei, vou guardar, porque ele não vai me pegar esses meus 2 reais. Esse aqui não é possível. Eu não sei onde eu botei. Então, um dia ele vai aparecer. Não sei aonde ele vai aparecer. Então, amados, está a diferença de estar na casa do pão, mesmo na escassez, e a diferença de estar numa terra que não é tua, que não é para você estar, um lugar que não é para você estar, um lugar que não é para você se misturar. Algo, aleluia, que o Senhor nos separou, irmão, para Ele. Você é especial. Você é do Senhor, irmãos. Louvado seja Elimeleque, louvado seja Deus. Ele poderia louvado seja Deus, ele poderia, como homem de Deus, ter falado com o Senhor. Deus, para onde que eu vou ir com a minha família, para eu não passar necessidade, me dá uma direção. E Deus daria, irmão, porque o nosso Deus, ele responde. Quando foi que Deus não respondeu uma oração sua? Porque a minha ele responde. Graças a Deus, nem que seja com não, mas ele responde. Nem que seja não, falei, não, mas respondeu. Mas ele responde. Destruiu a família dele, Moabe, por não ter sido discernimento, por não ter, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, buscado ao Senhor. Mas graças a Deus ele tirou de Moabe, saiu de Moabe. Nosso Deus é lindo, quebrou um protocolo mais uma vez. Tirou uma menina de Moabe, levou para a casa do pão, se casou com Boaz, teve filho, foi abençoada porque Boaz era rico. Aí eu fiquei pensando, Boaz rico, parente de Noemi, o que ela foi fazer em Moabe? O cara era rico. Não poderia ter pedido dinheiro, homem, gente. Não podia ter pedido ajuda para o parente rico. Por que ela não pediu? Preferiu ir para Moabe. Por que Elimeleque não foi lá falar com Moabe, com Boaz? Só lembrou de Boaz quando voltou? Eu não entendi, foi nada. Olha a confusão, irmãos, que a gente arruma por falta de direção. Olha a confusão que a gente arruma quando não colocamos Deus na frente de tudo. Seja coisa pequena, seja coisa grande. Coloca o teu Deus em tudo. Oh,
para que não haja destruição na sua casa, para que não haja coisas ruins dentro da sua casa, irmãos. Coloca Deus na direção, chama Ele para dentro da sua casa. Louvado seja Deus, aleluia. Abre a porta da tua casa, fala: Jesus, entra aqui, vamos conversar. Senta aqui na minha cama do meu lado, vamos conversar. Irmão, para muitos pode ser loucura, mas para Deus isso é poder, irmão. Isso é intimidade. Ele é espírito, Ele vai entender, Ele vai te ouvir. Ele sabe o que você está passando, mas Ele gosta quando nós, aleluia, mostramos a nossa dependência dEle. Jesus, eu não vou conseguir se o Senhor não me ajudar. Se o Senhor não entrar nesse negócio, para mim não está dando, eu não vou conseguir. Eu tenho força até aqui, Jesus, agora acabou. O que eu faço? Estou no meu limite. Isso não é covardia, não, irmão, isso é dependência. E o nosso Deus, Ele é grande. E Ele faz coisas grandes, não é isso que Ele falou? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Mas cadê a pessoa para buscar? Cadê a pessoa para pedir direção? Cadê a pessoa, aleluia, que vai lembrar do Senhor na casa do pão, mesmo na escassez? Como que vai? Como que pede? Como que ora? Como que busca? Porque na hora que o negócio está triste, a gente só sabe se desesperar. A gente senta, só sabe chorar, se desesperar, lembrar de um primo, lembrar de um vizinho, lembrar de um amigo, mas o Senhor é por último, muitas das vezes. Aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E eu falei: Jesus amado, o homem leva a família para Moabe, e quando volta que lembra que a mulher dele, a Noemi, lembra que tem um parente rico. Porque ele não deve ter passado fome, era rico o homem. Devia ter comprado em outro lugar comida para a família dele, não podia ter ajudado ela. Porque eles se ajudavam na época. Não é que nem os parentes de hoje em dia não, irmão. Antigamente os parentes se ajudavam, entendeu? Era rico, ajudava um ou outro. Tanto que ajudou a Noemi. Quando ele soube que era Noemi, que era a nora da Noemi que estava lá pegando as espigas, ele ajudou. Porque ele sabia o quê? Que a Noemi era sua parente. Hoje em dia não dá para pedir para ela parente não, porque joga na cara, joga no Facebook, joga no status do WhatsApp. É um negócio vasculhado, né? Horrível isso. Mas aqui não. O povo aqui era abençoado. O povo de Israel, eles sabiam dividir, sabiam abençoar, sabiam ajudar o seu próximo, sabiam ajudar seus parentes. E Noemi, ao voltar depois de 10 anos, poderia ter voltado antes. Eu acho que se ela tivesse voltado antes, o filho dela ainda estava vivo. E não tinha casado com eles boabitas. Porque o marido dela, assim que bateu o pé naquela terra, apagou, morreu. Então, irmãos, não destrua a tua família. Não destrua a tua família. Parece que o pão acabou. Parece que o padeiro não vai fazer mais pão. Aguarda. O pão vai sair. O pão vai chegar. A resposta vai vir, irmãos. O que o Senhor prometeu, Ele vai dar. Ele vai fazer. Não sai da posição. Não sai da direção. Continua orando. Continua clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava lá em casa, eu estava lendo a Bíblia, porque eu estou com 3 passagens lendo, vou ter que pregar em 3 lugares, não sei nem o que eu vou fazer na minha vida. Então, eu estava lendo 3 Bíblias, para ver os negócios, aí meu filho está lá na cama, passando mal. Aí, homem, quando fica doente, desculpa os homens que estão aqui, irmão, fica ligado aí. Mas os bichos mole. Dá vontade de jogar pela janela. Os bichos mole. Pelo amor, toda hora, cara. Falei, Samuel, que toda vez que tu me chamar eu ganhar R$1.000, continua. Mas eu não estou ganhando não, então para de ficar me chamando toda hora. Ah, mãe, mas está doendo, o problema é teu. Toma banho de água quente, que nem você faz, e vai para a rua. O que eu falei para você? Você falou o quê? Você me respondeu. Então se vira com a tua doença.
Você é maior de idade, pega a tua identidade e vai para o UPA. Você não precisa de mim para ir para o UPA. Você é maior de idade. Pega a tua carteirinha e vai para o UPA lá, a tua identidade. Vai lá tomar uma injeçãozinha, uma bezetacil qualquer, sei lá o que tu vai tomar. Eu não vou sair da minha casa para levar ninguém para o médico, eu te avisei. Mas mãe não tem mãe. Você não tem mãe, não tenho filho nenhum. Nessas horas eu não tenho filho. Aí tô lá, me dá licença que eu estou lendo aqui a Bíblia, estou escutando um louvorzinho, eu tenho que meditar aqui, papapá. Aí daqui a pouco ele me chama de novo. Eu falei, meu Deus, cura logo esse garoto, meu Deus, para ele ficar me chamando. Aí ele estava conversando com não sei quem no telefone, ele falou assim, já sei porque eu estou doente assim, estou ligado, eu vou para a igreja domingo. Eu falei, ué. Aí eu estou só escutando, né? Eu estou só escutando ele falando no telefone. Ah, vou para a igreja domingo, eu estou ligado porque eu fiquei doente. Então, eu estava pensando em coisa de bobeira, senti o cheiro do inimigo. Olha lá. Aldir viado, como é que... Aldir viado, deitado na minha cama. Eu falei, é melhor você sair da minha cama com essa febre aí para não passar para mim. O sangue de Jesus tem poder. Sai da minha cama, Samuel. Ei, não, mãe, volta, daqui a pouco eu saio. Mas não sai, não. Fica na minha cama até eu deitar. E tá ele falando, vou para a igreja domingo. Esse negócio vai cair por terra. Não adianta fazer macumba para mim, não. Sou de Jesus. Eu falei, de velho, fumando maconha? Jesus não tem filho que fuma maconha não, que eu saiba, não tem. Aí ele, nada, não tem filho que fala palavrão. Jesus não tem. Então você tá, esse pai teu aí é errado, porque o meu não aceita. Tem que ser transformado, querido. Tem que ser vaso novo, querido. E ele tá, vou para a igreja, isso vai cair por terra, vai ver se eu não vou ficar bonzinho, é só botar o pé lá. Falei, cuidado para tu não cair, tá? Botar o pé lá e o demônio te pegar e entortar. E não me chama, porque eu não sei expulsar demônio de ninguém. Porque eu vou querer te bater primeiro, para depois arrancar o capiroto. Que aí eu vou aproveitar, né, irmão? Dar umas catucadas, porque eu lembro quando minha mãe era macumbeira lá em casa, que pegava os demônios na sala, ela pegava essa espada de São Jorge, né? Batia a beça no povo. O povo ficava tudo lanhado. Eu falei, que maravilha, vou dar uma coça. Pena que não tem espada de São Jorge lá perto de casa. Falei, coça, vou te dar primeiro, depois eu expulso o teu demônio. Mas, aí ele falando, falei, Samuel, para de falar asneira. Eu vou para a igreja, a senhora vai ver só. Aí ontem eu cheguei de trabalho, ele, mas tu vai para a igreja? Eu falei, não vou não, por quê? Aí ele, nada. Ia querer comigo, eu falei, não vai mesmo. Se quiser, vai com as pernas sozinho, atrás de mim não. Irmão, que isso? Não, irmão, sabe por causa de quê? A salvação individual. Eles têm que aprender com as próprias pernas, ele não saiu sozinho. Eu não mandei ninguém sair da igreja. Eu não mandei ninguém sair da posição. Saiu porque quis, então se vira. Que é a salvação individual. Eu estou na casa do pão. Eu continuo em Belém de Judá. Tem escassez? Sim. Às vezes fome? Sim. Às vezes dá vontade de arrancar os cabelos? Sim. Mas eu estou e vou continuar na casa do pão. Quem quiser sair, problema. Porque sair de um lugar para outro resolver esse problema, irmão, estava bem, mas muitas das vezes não resolve. Não resolve. Então permanece onde você está mesmo. Fica na posição que você está mesmo. Ele já estava fora da posição assim que ele saiu da casa dele para ir para Moabe. Já viu que Emelec não tinha posicionamento. Porque se ele tivesse um posicionamento, jamais teria levado a família dele para a terra de Moabe. Tinha levado para outra cidade, para outro lugar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde teria como ele trabalhar, os filhos dele trabalhar e sustentar a sua casa. Louvado seja Deus, mas não, foi para Moabe. E achou que estava fazendo certo. Não, estava fazendo errado. Nós, como servos do Senhor, precisamos despertar, irmãos. Jesus está voltando. E se estivermos fora do posicionamento e achar que a gente está ainda se dando bem, porque a gente tem a mania ainda de justificar a merda que a gente, me perdoe, que a gente faz. As besteiras que a gente faz. A gente enfia o pé pelas mãos e ainda quer justificar. Jesus, eu saí por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo. Não, irmão, não tem esse negócio. Vou contar um negócio para vocês. Eu não. A mulher do pastor lá brigou comigo. E eu fiquei em disciplina por causa dela. Toda vez que eu olhava para a cara dela, eu tinha vontade de dar um soco na cara dela. Tá rindo? É sério.
A velha Joana veio lá de Jaceruba. Não pode, mas eu estava com vontade, ela me perturbou. Aí a velha Joana saiu lá de Jaceruba, de onde eu fui batizada, a velha carne, e veio, entrou em mim. Falei, fica aqui, querida, porque se ela piscar, eu dou um soco na cara dela. Aí, toda vez que ela vinha falar comigo, eu, desviava e deixava, virava as costas para ela, para mim não bater. Porque se ela falasse, oi, amiga, tuf, amiga, cara de tu fica em disciplina. Não, e a disciplina que eu fiquei, podia tomar Santa Ceia. Eu nunca vi uma disciplina assim. Eu sabe quando a pessoa tem disciplina, nem ceia pode tomar, né? Mas a ceia eu podia tomar. Eu falei, então tá bom. Se eu não posso tomar Santa Ceia, eu vou me dar bem. Porque eu não fiz nada. E tomei Santa Ceia. Fiquei, acho que 3 meses, eu acho. Foi, 3 meses. Aí, toda hora, eles queriam me dar a oportunidade para orar. Não posso não, estou disciplinada. Eu falava altão. Aí o Senhor falou assim para mim. Se você não perdoar ela, você não vai ficar comigo. Não adianta que não tem glória para você. Não tem um lugarzinho no céu. Você vai para o inferno. Falei, vou. Estava com tanto ódio. Vou para o inferno, mas eu vou socar a cara dela primeiro. Eu vou deixar a cara dela arrebentadinha. Estava na carne, irmão. Ela veio de Jaceruba com tudo. Aquela que gosta de picotar e tudo. Ela veio junto. Veio. Aí o Senhor falou, você não vai para o céu. Falei, Jesus, mas foi ela, não foi eu. Você não vai. Toda vez que você continuar olhando para a cara dela, der vontade de socar, você não perdoou. Falei, então tá, então o senhor faz alguma coisa aí, porque eu não vou nem me mexer. Porque foi ela que me perturba meu juízo, eu já não tenho muita coisa. Os miolos aqui já tem pouco. O senhor sabe. Ainda fica me perturbando, o senhor sabe que o negócio é sinistro. Então, só ajuda aí, faz alguma coisa aqui, limpa, faz alguma coisa aí em cima. Entendeu? Tira, que ela vai me olhar para a cara dela, não dá vontade de socar a cara dela. Aí, tá bom, passou. A igreja fechou, fui para outro lugar, me mandaram para outra igreja, mas no mesmo ministério, né? Mas me mandaram para outro pastor. E ela foi para outro lugar. Só que toda Santa Ceia a gente tinha que ficar olhando para a cara da outra, né, irmão? Porque, infelizmente, eu sento lá na frente, do lado das mulheres do pastor, aí eu fico escolhendo. Onde ela senta, eu sento 3, 4 atrás, depois eu sentava e ela sentava 2, 3 lá. Para mim não ficar perto, porque ela fala, amiga, tuf, com Santa Ceia e tudo. Então foi difícil. Fala para você, difícil. Eu hoje olho para a cara dela, não tenho vontade de socar mais a cara dela. Porque Jesus trabalhou. E eu quero ir para o céu, né, irmão? Pô, perdoei. Não tenho vontade mais de matar ela. Se eu tivesse vontade ainda, não tinha perdoado. Entendeu? Isso. Tem vontade ainda, você não perdoa não, irmão. Olhou, deu vontade de dar um bandão, aquele bandão santo, você não perdoou. Mas se você olhou, não recebeu nada, não atingiu nada, tu não ficou triste, não ficou com raiva, está perdoada. E ela me chamou de amiga hoje na Santa Ceia, domingo. Aí eu falei, eu fiz o quê, mulher? Ainda conversei com ela, fiquei conversando para saber se tinha acabado mesmo tudo, né? Já estava tudo limpinho. Eu falei, não, está tudo limpinho. Ô, Jesus, tomei Santa Ceia, nem engarrei. Aí eu fiquei, sabe o que me dava medo? Não era eu socar a cara dela, que isso para mim era de menos. Ficar no banco para mim era até bom. Porque eu pregava, abria culto, evangelizava, fazia um monte de coisa. Então eu ia ficar de férias, no banco sentada, né? Porque quem está disciplina não faz nada. E eu ia ficar no banco sentada, para mim estava ótimo. O problema era engasgar com a ceia, porque eu tomava Santa Ceia. E eu vi uma irmã engasgando uma vez. Ela pegou o pão. Ela comeu. Quando ela comeu, eu falei, ué, Jesus, o que houve? O Senhor falou assim, está em pecado e está comendo meu corpo. Não pode. Aí eu falei, Jesus, então se eu socando a cara daquela mulher, Jesus, doida para socar a cara dela, estou comendo a Santa Ceia também, vai que eu me engasgo. Eu morrendo de medo aí. Aí eu comi o pão, ficava um tempo mastigando o pão. Vocês estão rindo? É sério, tá? Estou dando testemunho para vocês, o negócio é sério. Quando a gente está em Moabe, a diferença de Moabe para a casa do pão. Eu estava em Moabe, eu era uma moabita. Então eu mastigava o pão um tempão. Aí quando o pastor falou, pega o cálice, eu falei, agora eu vou molhar, vai descer junto, né?
Que não é assim que a gente faz com remédio. A gente bota o remédio na boca, joga água e engole, né? Então eu falei, eu não vou engolir o pão, porque se eu engolir, está arriscado ele voltar. Né? Estou na merda, na Moab. Aí eu fui, peguei o suco, jogava o suco, eu engolia, falei, ai, passei batida, não me engasguei. E eu olhava para a cara dela. Não, e quando Deus mandou eu trocar a ceia, eu falei, eu duvido. Mas eu acaba pegar o pão dela nada. Sei lá onde que ela enfiou aquela mão. Gente, olha a diferença da pessoa de Moab para a pessoa de Casa do Pão. Estou falando para vocês algo da parte do Senhor, irmão. Fiz isso um tempão. Foi difícil perdoar ela. Foi. As irmãs ficavam assim, Joana, pelo amor de Deus, vai fazer besteira não, Joana, tu já está em disciplina, tu vai ser expulsa da igreja. Eu falei, ué, tem tanta igreja por aí, eu vou para outra. Aí o Senhor, você vai ficar aqui, expulsam e você vai voltar. Porque eu fechei a arca pelo lado de fora, você não pode abrir. Falei, realmente, não posso mesmo não. A arca foi fechada pelo lado de fora, nem colocando na minha mão. Uma que eu não sei nadar, se eu sair eu morro afogada. Então vou ter que ficar aqui dentro mesmo, com esse povo todo gritando, com essa cobra rastejando, eu não posso nem dar um bicão nela. Mas Deus trabalhou, irmão. E eu quase destruí a minha vida. Eu quase perdi a minha salvação. Porque eu estava em Moabe. Saí da casa do pão e fui para Moabe. Então tem coisas que a gente, irmão, o inimigo nem tá perto, porque ele olha a gente fazendo isso e acha que ele fica desesperado. Ele fala, como é que ela consegue? Nem eu faço essas coisas, como é que ela consegue ser pior que eu ainda? O diabo olha para nossa cara e fala, isso, irmão, que eu nem sou não. Aí chega lá, ó, eu nem cheguei perto dela. Ela está fazendo isso por conta própria, hein? Não tem nada a ver com isso. O diabo é até inocente. A gente sai da casa do pão. Porque a gente olha para o que está acontecendo. A gente não busca para Deus mostrar para a gente o que vai acontecer lá na frente. Uma visão. Ter algo além daquilo das nossas expectativas. Não destrua o teu ministério por causa de ninguém. Não destrua a tua casa por causa de falta de pão. Não saia da posição que o Senhor te colocou. Dói, você vai ser ferido, vai ser humilhado, vai ser pisado, vão falar mal de você. Novidade, manda pegar a senha, entra na fila e pronto, acabou. Fica tudo certo. Não sei quem falou isso para mim uns dias desses. Ah, já não fica de gracinha que eu vou te bater. Eu falei, olha só, meu amigo, pega a senha e vai lá para trás, porque tem gente na fila. Entendeu? Tá grande, tá dando curva, tá uma coisa de maluco. Mas vai lá, de repente, quem sabe, chega a tua hora, tu vem aqui e me bate. Fica tranquilo, você vai me bater hoje, amanhã tá arriscado tu morrer, mas vai me bater, fica à vontade. Porque eu estou na casa do pão, estou orando. Resolvi ficar ligada, resolvi ficar na posição. Resolvi ficar na posição. Irmão, ela me deixou, a esposa do pastor, peguei disciplina por causa dela 2 vezes. Então, por isso que eu fiquei com ódio da mulher. 2 vezes pela mesma pessoa. A igreja até fechou. Falei, a igreja vai fechar. Fechou. Mas Deus, amados, teve misericórdia da minha vida. Teve misericórdia. Não teve de Elimeleque nem de seus filhos. Mas teve de Noemi. E abençoou ainda Ruth, que foi de Moabe para a casa do pão. Eu não sei como você está, não sei como está a tua vida, eu sei da minha. Contei só um pedacinho, porque eu não gosto de contar muitas coisas não. Que eu faço não, porque às vezes o povo fica tudo escandalizado. Mas, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente conta o antes, durante e depois. Então eu contei para vocês, eu fiz isso. Eu pensei assim, mas o Senhor me corrigiu. E foi no ato. Me corrigiu e falou, você não vai subir. Falei, duvido. 30 anos de evangelho, vou ficar aqui nada? Tanto demônio que eu expulsei, tanta graça que eu fiz com a cara do Satanás. Se eu chegar lá, ele vai acabar com a minha vida. Vai brincar com a minha cara, não posso dar essa confiança para ele não. Eu tenho que ir para o céu, Jesus. Então, perdoa. Irmão, o perdoar é horrível. É a pior coisa do mundo é perdoar.
Faça qualquer coisa, perdoar. Olha que experiência horrível. Horrível. Muito difícil. Muito. Foi muito difícil, de verdade, eu deixar o meu coração limpo para essas coisas. Fechar meu coração para essas coisas, a minha mente para essas coisas. E deixar rolar como se nada tivesse acontecido. E limpar para que Deus viesse, aleluia, me abençoar. Para me voltar de novo, louvado seja Deus, a ter comunhão. Porque você não tem comunhão quem quer estar assim. Não tem como. Como é que Deus vai entrar você com raiva? Deus vai entrar, o Espírito Santo de Deus vai ficar? Não vai. Não tem espaço para Ele. Quando tem raiva dentro, quando você não perdoa. Ou o diabo, ou Jesus, né, irmão? Ou o Espírito Santo. Não tem como os dois habitar no mesmo corpo. Então, Deus, nessa noite, irmãos, aleluia, vem falando aos nossos corações. Não vá para Moabe. Não saia. Se você sair, vai para um lugar, aleluia, onde o Senhor te direcionar. E é raro Ele fazer isso. Porque, aleluia, está pensando que Noé não queria sair daquela arca. Aquele monte de bicho gritando a noite toda, o dia inteiro. A mulher dele alugando. Os filhos dele e as noras se pegando dentro daquele lugar. Imagina a guerra. E não podia abrir a porta porque Jesus fechou do lado de fora. E eu ia sair do ministério. Falei, eu vou sair, não vou ficar aqui não, porque senão vocês vão me matar. Senhor, você não vai sair. Eu fechei a arca. Você vai ficar. Falei, não vou ficar. E eu briguei com Deus. Mas Ele venceu. Estou lá ainda. E o pastor, que correu de mim, agora está lá de novo comigo, do meu lado. E às vezes eu fico sentada lá, eu morro de rir sozinha. Falei, Jesus, só tu mesmo que faz essas coisas com a gente. Hoje eu fiquei rindo, mas antigamente eu estava chorando. Mas eu ficava assim, eu, Jesus, só tu mesmo. Como é que o Senhor faz, Jesus? Roda, 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 no mesmo lugar. Não posso sair, não posso. E estamos aí de novo, fazendo a obra junto. Meu Deus, Jesus, que humilhação. Ainda nego fica falando que o diabo humilha. Vai, não humilha não, irmão, nem sabe o que é isso. Deus faz a gente ser humilhado de uma maneira tão terrível, que quando você para meditar, quando você para ver, você foi pisado, sapateado, e depois fica assim, caraca, estou aqui, de novo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, tendo que abraçar, dar a paz do Senhor, rir, comer junto, tomar café junto. Falei, Deus, muito obrigado por ter perdoado. Muito obrigado por não ter saído da casa do pão. De repente, para onde eu fosse, de repente eu não poderia nem ficar, estava no mundo, aí no tráfico de droga novamente. Falei, não, Jesus, porque se eu fosse para o tráfico, eu ia botar um montão no paredão. Ia ser um lerdelê danado. Então é melhor eu aqui mesmo, com Jesus, né? Com Cristo. Porque eu no mundo fazia uma besteira atrás da outra. Não, irmão, tiro, facada, não posso ir para aquele lugar de novo, não. Tem que ficar aqui, irmão, no Senhor. Nada de ir para Moabe, nada de destruir a minha família, nada de deixar o inimigo entrar na minha casa, na minha vida, como Elimeleque fez. Seja, aleluia, espiritual. Não faça nada na tua vida carnalmente, por atitude precipitada. Busque sempre ao Senhor primeiro. Busque sempre a direção do Senhor primeiro. Busca sempre ouvir o que o Senhor tem para te orientar primeiro, para que não destrua toda a sua casa. Amém, amados? Amém, amados? Aplauda ao Senhor, agradeça a oportunidade em nome de Jesus.